Bom dia, gente. Vamos iniciar aí mais uma aula para as turmas de primeiro ano do IFES, né? Para a gente manter o contato aí durante a quarentena. Lembrando que essas aulas, né, não substituem as aulas presenciais, é uma forma aí de a gente manter contato durante esse período. Na aula de hoje, aí, dando sequência à nossa programação, a gente vai estudar sobre os mapas mundis, as projeções cartográficas no contexto da geopolítica. Então vai ser uma aula de cartografia misturando um pouco da geopolítica que envolve as projeções cartográficas aí, né, e a história dos mapas mundi, né? Então eu vou abrir aqui para vocês o slide da aula para a gente poder ir fazendo a conversa, tá? Então essa é uma aula que eu já preparei há algum tempo atrás, né? Essa aula para mim eu acho ela bem legal, que foi a aula da minha banca no concurso para o IFES, na época lá no Espírito Santo, né? Essa foi a aula que eu dei na banca aí para poder entrar no Instituto Federal. Então uma aula que eu tenho um carinho bem especial. Né? E aí lembrando que então, né, acrescentando aí a questão do contexto da geopolítica, né, isso em contraposição à globalização, que o termo globalização no nosso conteúdo ele vai surgir nessa discussão de forma mais ampla lá no segundo ano, né? Mas aqui a gente já vai puxando um pouco aí o debate com o conhecimento prévio que você já tem sobre a temática, tá bom? Bom, então a primeira coisa, né, essa frase do Jean-Paul Sartre, né, dos Condenados da Terra, é uma frase que ela está num documentário que está disponível no YouTube. Na nossa programação a gente vai ver esse documentário na disciplina mais na frente, que é um documentário que se chama Por uma Outra Globalização, que é um documentário feito pelo Cyril Tendler em cima de um livro do Milton Santos, que é o livro Por uma Outra Globalização. Então, algumas partes desse material que eu vou utilizar hoje, eles estão nesse documentário e estão no livro, tá? do Milton Santos. Essa citação é uma citação do documentário, né? Que é a seguinte, né? É preciso explicar por que o mundo de hoje, que é horrível, é apenas um momento do longo desenvolvimento histórico e que a esperança sempre foi uma das forças dominantes das revoluções e das insurreições. Eu ainda sinto a esperança como minha concepção de futuro. Né? Uma citação de 1963 e que inclusive, né, trazendo aí para o que a gente está vivenciando nesse momento, né, ela traz essa expectativa de esperança, né, num futuro melhor. Né? E ao longo da história do desenvolvimento da humanidade, né, as revoluções elas sempre foram fundamentais para que a gente desse saltos de evolução. A cartografia, que é o que a gente vai discutir hoje, né, muitas vezes a gente se prende na cartografia só na parte técnica dessa ciência, né, que é uma ciência fundamental e que foi fundamental, como eu vou demonstrar hoje, no processo de colonização, né? Ela já foi uma técnica que você ter essa técnica era segredo de Estado, né? E ainda hoje, né? Se a gente pegar nos aparatos mais tecnológicos que a gente vai ver numa próxima aula, né? Mas isso também é uma outra discussão, né? Eu gosto de abrir com essa frase para a gente entender que a cartografia ela está imersa dentro desse processo de desenvolvimento da humanidade e que ela já desempenhou, né, e ao meu ver ainda desempenha um papel fundamental dentro das revoluções, tá? E aqui eu não estou falando só no sentido de revolução é, é, no sentido de uma revolução social, né? Vamos derrubar um sistema e tal, e sim como também formas de dominação de sistemas sobre sistemas, né? Dentro de um mesmo modo de produção. Né? Então, por exemplo, as vantagens tecnológicas de quem domina as comunicações dentro do sistema capitalista, né? Geram uma série
de fatores importantes para os países que as dominam, né? Se a gente pegar hoje, por exemplo, né, frente à pandemia do Covid-19, ainda assisti ontem, né, uma reportagem demonstrando como os chineses, né, que estão liderando esse processo, né, e têm demonstrado para o mundo uma eficiência importantíssima no controle da movimentação das pessoas para que não haja uma proliferação ainda maior do vírus, né, como eles conseguem ter um controle direto de praticamente quase toda a população. Eu não estou falando de uma população pequena, estou falando de um país que tem, né, seus mais de 1 bilhão de habitantes, né? Se não me engano, a China já está aí cerca de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes vivendo dentro da China. Né? Eles com um programa de aplicativo de celular que é conectado, né, via GPS, eles conseguem ter um controle que seria tipo um RG de toda a população, que inclusive é utilizado para as pessoas poderem entrar, né, dentro dos estabelecimentos lá que já estão se reabrindo, não, como por exemplo o restaurante, né? O cara para entrar no restaurante, o cara mostra lá o aplicativo dele, que é um aplicativo do governo, e naquele aplicativo vai liberar, né, as informações para dizer se ele pode ou não entrar dentro do restaurante, se ele está ou não está infectado, por exemplo, o Covid-19, e se ele tiver infectado, né, ele precisa estar na situação de quarentena total, né? Mas isso é uma outra discussão também, só para a gente entender um pouquinho aí como é bem complexo. Hoje, então, na aula a gente vai focar na parte propriamente da cartografia, né, lá na sua origem. Essa parte de novas tecnologias a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Então, a primeira coisa importante para a gente entender sobre o mapa mundi, que o mapa mundi ele não é uma simples ilustração. Né? A gente está habituado a ver até como decoração, né? Colado nas paredes, né? Lá na escola, né? Aquela foto clássica da escola, né? Professor de geografia com um mapa mundi, né? Ele não é um objeto de decoração, ele é um objeto científico, né? Que tem muita técnica, tem muita tecnologia por trás do desenvolvimento dos mapas mundi. Elas vieram mudando, né? A gente vai demonstrar um pouquinho isso aqui na aula de hoje. E é uma ferramenta essencial aí, né, para o desenvolvimento da sociedade, inclusive da sociedade capitalista que é que a gente vive. Né? O desenvolvimento do mapa mundi permitiu que a humanidade encurtasse as distâncias, né? Tornasse as navegações cada vez mais exatas, né, e mais rápidas. Depois outras tecnologias vão permitir com que esse espaço, né, fique menor ainda, mas daí com tecnologias, né, o barco substituído pelo avião, motores, a combustão, mas isso também seria uma outra discussão. Mas entenda que o mapa mundi ele vem antes disso tudo, né? Eu preciso saber como chegar, para onde ir, né? E o mapa mundi foi uma ferramenta essencial para que a gente pudesse botar o mundo em conexão e iniciar o primeiro processo de globalização. Então ele é um meio de comunicação, né, uma fonte de conhecimento sobre determinada realidade. Né? Então o mapa mundi ele nada mais é, né, do que expresso, né, no papel ou hoje em dia no meio digital uma determinada realidade. Ele não é uma ficção, né? Ele tem por objetivo expressar numa imagem o que seria real. Então, quanto mais próximo do real tiver a construção do mapa mundi, né, melhor é esse mapa mundi. Tá? Vocês também já vão entender o porquê dessa indagação. Então, o mapa mundi versus a realidade. A busca por representações cartográficas que se aproximem cada vez mais da realidade passaram a conviver com as ideologias de dominação imperialistas presentes ao longo dos períodos históricos. Então, lembrando, o objetivo de um mapa é demonstrar graficamente o real. Mas os mapas são construídos, né, ao longo de sua história por pessoas, né, e no início
da cartografia, eles eram completos segredos de Estado, como são hoje essas outras formas de comunicação, né? Então, o Mapa-Mundi, na sua construção, ele não vai estar fora das influências ideológicas. E aí entendam, né, que ideologia está em tudo, né? Por mais que exista um movimento hoje de acreditar que só a sua ideologia é verdadeira, né? Ou, por exemplo, né, precisamos tirar a ideologia das escolas, né? O simples fato de eu dizer isso, né? Eu preciso tirar a ideologia das escolas, eu já estou, né, defendendo uma ideologia, né? Então não tem como não existir ideologia. A ideologia, ela está por trás de tudo, inclusive daqueles que dizem que não pode ter ideologia, não conseguem entender o que é ideologia, por isso defendem que não pode ter ideologia e não sabem que isso é uma ideologia, né? Mas isso também seria uma outra discussão. No caso dos mapas mundi, qual é a ideologia que vai estar, né, influenciando esses mapas? Obviamente, a ideologia dominante, né, do período que a gente vai ter os primeiros mapas mundis, né, desse período aí, que é o período em que o capitalismo vem se desenvolvendo, né, após o século XV, mais fortemente a partir do século XVI, século XVII, século XVIII e o século XIX, que é o grande boom, né? E aí as ideologias dominantes, obviamente, são ideologias de quem? Né? Ideologia que a gente chama de eurocentrismo, né? A Europa no centro do mundo. Então, ao se tratar da construção do Mapa-Mundi, um dos preceitos básicos da cartografia foi deixado de lado naquele período, que é considerar um mapa sendo de boa qualidade quando o mesmo possui medidas precisas e informações corretas. Então, a construção dos primeiros mapas mundis deixavam de lado o preceito básico, que é aquilo que eu estava dizendo, o Mapa-Mundi expressar a realidade quando ele abandonava as medidas precisas e as informações corretas em detrimento das ideologias dominantes na época, né, em que os primeiros mapas foram construídos. Então percebam aqui nessas duas imagens, né, a gente tem um mundo antes do capitalismo, né, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também, né, mostrar um videozinho aqui, não quero entrar na discussão do terraplanismo agora, né, mas existia um mundo antes do capitalismo, né, em que ele era limitado ao quê? A Europa, o norte da África, né, e a Ásia, né? Não se tinha um total conhecimento do mundo como o mundo é hoje. Com o desenvolvimento do modo de produção capitalista e as grandes navegações, né, então a gente foi se expandir da Europa para o que a gente conhece como Novo Mundo, né, o continente americano, Oceania depois, né, então a gente teve aí o mundo aumentando de tamanho, isso na perspectiva do europeu, né? Lembrando que quem faz esse processo são os europeus, né? Né, toda aquela questão histórica, né, na busca de encurtar o caminho para as Índias, né, os caras acabam chegando aqui no continente americano, né? Existe uma outra discussão histórica também que alguns navegadores já tinham essa hipótese de que existia outro continente, né, e usaram esse artifício de achar um novo caminho para as Índias para poderem ter suas navegações financiadas e conseguirem chegar nesse outro continente, sendo que os financiadores acreditavam que os caras estavam tentando achar uma nova rota para a Índia, mas na verdade os navegadores estavam fazendo ali ciência da forma que se fazia na época ali. Ok? Uma coisa bem legal é que os primeiros mapas mundis, né, eles eram feitos por cartógrafos que iam desenhando, né, então essas navegações, elas todas, né, essas naus, elas tinham dentro do seu corpo técnico uma função importantíssima, que era quem? Que era o cartógrafo, né, e o naturalista. O cartógrafo geralmente era o naturalista na época
não se separava, né? Eles eram chamados de naturalistas, e aí uma dessas figuras era sempre um naturalista cartógrafo, que ele tinha um papel dos mais fundamentais dentro da navegação, que era exatamente o fazer mapas, né? E quanto mais preciso eram os mapas, menor era o tempo de navegação, né? Melhor eram as orientações, né? E esses mapas eles eram feitos de que forma, né? Ao olho nu, né? O cara ia olhando a paisagem, né, o espaço à noite, desenhando as estrelas, medindo, né, tudo com muito auxílio de matemática. Os caras iam criando a cartografia dessa forma, né, propriamente dita no olhômetro, né, mas com muita ciência por trás daquilo dali, tá? Então, como é que se dava essa questão da dominação, então, através da cartografia, que era uma ferramenta de dominação na época, né? Então, era fundamental para os países europeus, né, os grandes exploradores, dominar a técnica. Então, quem dominava melhor a técnica da cartografia, né, tinha uma vantagem sobre os outros países, né? Então, por exemplo, nessa disputa, né, Reino Unido, França, Portugal, Espanha, né, esses grandes, né, Holanda, esses grandes navegadores, eles tinham uma disputa entre eles pelo domínio da técnica da cartografia. Quem tinha os melhores cartógrafos levava uma vantagem sobre os outros países, né? Por quê? Porque dominar a técnica permitia melhorar os mapas, né? E desta forma, né, esses mapas eles eram segredos de Estado, né? E também uma possibilidade de dominação ideológica sobre os outros países. Então, nós tínhamos essa situação, né, bem clara nessa disputa da época. Os mapas, inclusive, eles são mapas muito bonitos, né? Eles têm toda uma arte, né? Pessoal que gosta bastante de arte, eles têm todos aqueles desenhos e tal, que a gente diria hoje os frufru no mapa, né? Então coloca lá uma sereia, coloca lá um dragão, né? Isso era algo que para a cartografia em si não tinha um significado, né? Mas ele trazia ali um lúdico ali dentro dos mapas também. Mas dentro do que interessava, isso talvez, né, na minha humilde opinião, talvez era até uma forma de desviar, né, a atenção, né, se esses mapas caíssem na mão de seus inimigos, né, ao que era o fundamental no mapa, que era a sua precisão cartográfica, né? Então você coloca lá uma sereia, um dragão e tal, se aquilo cair na mão do inimigo, ele fica assim, será que esses caras viram uma sereia ali? Será que tem um monstro lá e tal? Então era uma forma meio de desviar a atenção para o foco principal do mapa, que tinha sempre um objetivo, né? Diminuir o tempo de viagem. Qual era o melhor mapa? O mapa que permitia uma viagem num tempo mais rápido, né? E isso levava então a uma vantagem estratégica entre os seus adversários. Então, a primeira projeção cartográfica de mundo que a gente vai ter, né, é a projeção cartográfica do planisfério do Mercato, de 1569. E é essa projeção que a gente utiliza até hoje, né? E percebam que em 1569 o mercado chegou a praticamente a uma exatidão, né, do que seriam os continentes, sem ter auxílio de satélite, de fotos aéreas, né? Simplesmente com os cálculos matemáticos, né, medindo as distâncias das viagens e os desenhos, né, da borda dos continentes, né? Então, aqui começa a discussão da parte ideológica do primeiro mapa mundi. Então percebam que o primeiro mapa mundi, e que é o mapa mundi que serviu de exemplo para o que a gente usa até hoje, né, com as novas técnicas de projeção, eles colocam a Europa no centro do mundo. A Europa está no centro do mundo. Ela está no centro do mundo por quê? Porque o mapa mundi foi projetado por europeus.
Então, não seria diferente, né? Eles não colocariam no centro do mundo o Brasil, por exemplo. Né? E percebam que essa é uma das coisas que as pessoas vão aprendendo, né, a cartografia na escola, e se elas não são chamadas à criticidade, elas não entendem que, por exemplo, a Austrália pode estar no centro do mundo, a Rússia, o Brasil, os Estados Unidos, a Groenlândia, né? Qualquer ponto do mapa a gente consegue colocar ele no centro do mapa, lembrando que o mundo, né, é esférico, né? É uma bola, né? Uma bola, um ovo, né? Uma estrutura esférica solta no espaço. Ele não tem parte de cima, não tem parte de baixo. Eu vou explicar isso mais no final da aula. Tá? Então, como o mapa foi feito por europeus, pros europeus, o Mapamundi colocou a Europa no centro do mundo, né? Isso reforçando a ideia de superioridade do continente europeu. A Europa é o centro do mundo, né? E foi isso, né, até o início do século XX, né? Percebeu? De 1569 até o início do século XX, a Europa ainda exercia aí a principal função entre os países do mundo, né? Bom, para vocês terem ideia, uma discussão mais ampla sobre isso que a gente está fazendo, ela é muito recente na história da humanidade, né? Só mesmo em 1974, né, que a gente vai ter uma proposta de projeção cartográfica, né, que desconsidera as distorções cartográficas geradas na projeção no mercado, que é a projeção do Pettis. Né? Então ele critica as distorções que dão a ideia de um mundo subdesenvolvido menor do que ele é, né? Na projeção do mercado, como a Europa está no centro do mundo, o planisfério norte, a parte norte do globo, ela sofreu distorções aumentando o seu tamanho real. E no caso, o hemisfério sul, que é onde estão os países subdesenvolvidos, eles tiveram seu tamanho reduzido do que é real na projeção de Mapamundi utilizada lá pelo mercado. Então, o Pettis ele vai fazer uma proposta, né, de solução para essa distorção e coloca aí uma proposta de cartografia do Mapamundi que leva em consideração as distâncias reais de forma mais exata do que a do mercado. Então, esse mapa aqui, para nós, fica parecendo que está distorcido. Se eu for tirar as medidas de tamanhos reais, ele é mais próximo à realidade do que um mapa do mercado, que para a gente, né, parece ser o mapa mundo de verdade, né? Porque é o que a gente aprende a vida toda visualizando, né? E aí aqui ó, a gente vai ter uma comparação, né, das duas situações, né? O verdinho seria a proposta do Petris e o contorno de azul aqui a do mercado. Então percebam, né, as distorções, né, como o mapa mundo está distorcido. E aquele que aparenta estar mais distorcido, né, que é a proposta do Petris, que a gente não está acostumado a visualizar, é mais próximo da realidade do que o do mercado, que aparentemente não está distorcido, mas tem, né, verdadeiras distorções, né? E todas jogando para o norte, tornando o norte maior territorialmente do que ele realmente é, ok? Então, as projeções, né? Nós temos três tipos principais de projeção cartográfica, né? Que é a projeção cilíndrica, a projeção cônica e a projeção plana, né, polar ou azimutal, né? Isso aqui a gente aprende lá no ensino fundamental, só coloquei aqui para a gente recapitular. A projeção cilíndrica é o modelo utilizado tanto pelo mercado como pelo Petris, né? O que é a diferença entre eles é que um considera as distorções, né? Porque lembra, eu tenho um globo e eu transformo algo que é oval num plano, né? Então você pega lá, estoura a tua bola de futebol, né? E aí tu corta ela e tenta tornar ela plana, você não consegue, né? Vai gerando as distorções. O que a cartografia faz? Ela, para transformar algo que é redondo em plano,
que é a projeção cartográfica do mapa mundi, ela precisa resolver essas distorções, né? No caso do mercado, ele optou, né, em jogar a distorção de uma forma em que privilegiasse o norte, né, do planeta. No caso do Petris, ele joga essas distorções distribuídas, né, de forma longitudinal, né, de norte a sul do planeta, ok? Uma outra forma de projeção utilizada é a cônica, né? A cônica, ela tem na questão das distorções, ela consegue dar uma amplitude um pouco melhor, sobretudo na área que você quer focalizar. A gente não utiliza muito, né, porque você acaba não tendo, né, uma visualização do mundo como um todo. Você não consegue projetar todos os continentes nessa projeção, né, de uma forma tão visual como ocorre na projeção cilíndrica, né? E a terceira projeção, que é a plana, né, a polar ou a azimutal, é a que é utilizada para a projeção do emblema da ONU. Né? Por que a ONU utiliza essa projeção? Né? Ela, pensando em distorção, ela também gera distorções, só que pensando nos continentes, é a única projeção que ela consegue colocar o mundo todo no centro. Né? Então aqui tem uma questão ideológica por trás disso, que é demonstrar que o mundo todo está no centro das decisões, por mais que haja um centro aqui, que no caso, né, é o Polo Norte. Né? Também daria para fazer isso colocando o Polo Sul no centro, mas espalharia os continentes. Né? Então a ONU faz uso, né, dessa projeção para o emblema aí, para o logotipo, né, da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, ok? Então esses seriam os três tipos básicos aí de projeção mais utilizados, né? E aí existe, né, isso aquelas para produzir mapa, né? E aí existe a projeção de mundo, né, que seria que mais se aproxima da realidade, que é qual? O globo terrestre. Né? Então, o globo, se vocês querem ter visualizando, né, uma imagem mais real do que realmente seria a cartografia do planeta, com distâncias reais, tamanhos e proporções mais próximas da realidade, a única forma de visualizar isso é você fazendo uso do globo terrestre. Né? Então tem que pegar o globo e ficar visualizando o globo, porque obviamente o planeta é redondo, né? E para poder então se aproximar da sua realidade, a gente precisaria visualizar ele na forma em que ele realmente é, que é redondo. Né? Então a única maneira de representar fielmente a superfície da Terra, que é curva, sem que haja distorções, é por meio do globo terrestre. Ok? Então agora deve ter algumas pessoas se perguntando, né? Mas ei, tem gente dizendo que a Terra é plana, né? E a Terra é plana? Né? Eu não vou perder muito tempo com isso daqui, né? Porque o que eu faço é ciência, né? Então eu vou passar um videozinho. Então vocês que têm aula comigo sabem que eu fico sacaneando os youtubers, né? Por mais que agora eu tenha que estar nessa situação aqui, eu vou passar um vídeo para vocês que vai explicar um pouquinho sobre essa história de que a Terra seria supostamente plana, né, defendida aí por algumas pessoas, né, que graças a Deus não são a maioria da humanidade. Mas esse debate ele vem, né, no momento em que a ciência tem sido jogada de lado, né, em detrimento de teorias da conspiração. Então vou pedir licença para vocês aqui para mudar aqui para o vídeo, né? A gente vai assistir esse vídeo. Ele é bem curtinho, ele tem 3 minutos e um pouquinho, tá bom? E se a gente descobrisse que na verdade a Terra realmente pode ser plana? Que a gente está realmente sendo enganado? Que é uma conspiração, tudo culpa do governo americano e da NASA, e a Terra é plana.
Oi pessoal, esse aqui é o Gazeta Explica, que chegou para falar de um tema polêmico e que divide opiniões. Tá bom, exagerei, mas não dá para negar que o terraplanismo é um assunto no mínimo curioso, né? Tem gente que acha que o nosso planeta não é um geóide, essa espécie de esfera com os polos achatados onde vivemos. Para os terraplanistas, a Terra é um disco plano, como se fosse uma pizza. O primeiro livro sobre o assunto é do século XIX, de um inventor e escritor inglês que incorporou interpretações literais da Bíblia na sua argumentação. O mapa da Terra plana tem o Polo Norte centralizado, enquanto a Antártida é toda a borda da pizza. Mas o recheio de quê? De cheddar? Catupiry? O gelo forma um paredão para que a água dos oceanos não escape. Já o Sol e a Lua têm o mesmo tamanho e ficam numa redoma invisível, logo acima da Terra. Essa teoria vai contra um dos princípios mais conhecidos da ciência, como a lei da gravidade, mas mesmo assim tem se alastrado muito na internet nos últimos anos. E quem acredita no terraplanismo por tabela acha que toda essa história de formato esférico não passa de uma grande conspiração dos governos e agências espaciais. Pra quê? Para que toda a verdade não seja descoberta. Mas e por quê? Bom, se a planicidade for divulgada, eles perdem o poder que tem sobre a população. Mas aí você pode dizer, e todas aquelas fotos do espaço que mostram a curvatura da Terra, eles não viram, não? Então, para os terraplanistas todo esse material é falso, forjado, propaganda, e olha só, para todo argumento que vocês tiverem, eles têm uma resposta pronta para contestar. Se é assim, vamos voltar no tempo para mostrar que lá na Grécia Antiga essa história de terra plana já era balela. Cerca de 200 anos antes de Cristo, o filósofo Erastóstenes conseguiu traçar a circunferência da Terra com uma precisão impressionante. Reparou na palavra? Circunferência. Resumindo, ele mediu a sombra de dois objetos do mesmo tamanho em condições iguais em cidades diferentes, a 800 km de distância. Fez umas contas meio loucas aí, difíceis de entender talvez, e comprovou que a Terra tem 40 mil quilômetros de circunferência. Agora vamos avançar para a expedição marítima de Fernão de Magalhães, que saiu da Espanha em 1519 e 3 anos depois completou a primeira viagem de circunnavegação da história. O Fernão mesmo morreu no meio do caminho, em um combate nas Filipinas antes de voltar para casa. Mas sua tripulação completou a primeira volta ao mundo 500 anos atrás. E como a gente sabe, não seria possível completar essa rota do Fernão se a Terra fosse plana. Lembra dos paredões de gelo, né? Aliás, o pessoal da Sociedade da Terra Plana acha que esses paredões são monitorados por soldados. E é por isso que a gente não tem nenhum registro deles. E para fechar, um dos argumentos mais utilizados para bancar a teoria da Terra plana é a ausência de gravidade. Dá para acreditar? E como é que estamos presos no chão e não flutuando? A explicação é que a Terra acelera sem parar a 9,8 metros por segundo. Se a Terra fosse realmente plana, a gravidade atuaria de maneira desigual. Por exemplo, quanto mais perto da borda, mais a força gravitacional puxaria para o centro. E depois da longa escalada até o fim da Terra plana, a recompensa seria andar normalmente num ângulo bem esquisito. E aí, curtiu nossa explicação? Tem alguma sugestão de tema? Então segue a gente nas redes sociais e assina a Gazeta que a gente te explica. E se a gente descobrisse que... Então, gente, né? Como eu tinha falado para vocês, eu não vou perder muito tempo. Acho que o videozinho foi bem autoexplicativo sobre essa polêmica, né? Então vamos lá, vamos seguir para o que interessa, né? Então, a gente precisa, né, olhar, né, ter um outro olhar aí sobre além dessas projeções cartográficas, né? Então, como eu tentei explicar para vocês, as projeções cartográficas, elas trazem uma visão, né, as projeções cartográficas dos mapas mundis, elas trazem uma carga muito grande de ideologia da visão do mundo, né, no período em que elas foram criadas, né? Por mais que a do Petris, que a gente viu, que traz uma nova proposta, ela seja pós esse mundo aí do período das navegações, né? Então eu trago aqui duas frases, né, do Milton Santos, que ajudou a gente a entender um pouco essa discussão, né? A primeira: descolonizar é olhar o mundo com os próprios olhos, pensá-lo de um ponto de vista
próprio, né? Então, por exemplo, por que o Milton está falando isso? Né? No caso aqui para a gente da cartografia, né? Por que isso interessa? Né? Nós precisamos ter projeções cartográficas, né, que estejam de encontro aos interesses, por exemplo, de cada uma das nações. No nosso caso do Brasil, uma projeção cartográfica, né, que nos coloque no centro do mundo, né? Porque é a partir daí que a gente vê o mundo da onde a gente está, que é a segunda frase, né? O centro do mundo está em todo lugar. O mundo é o que se vê de onde se está. O nosso mundo não é o mundo da Europa. Nosso mundo não é o mundo dos Estados Unidos. Nosso mundo não é o mundo da China. Né? O nosso mundo é o mundo da América Latina. Né? E para nós a América Latina está no centro do mundo. Né? Então trazer essa discussão para a cartografia ela é importante. Né? E ideologicamente, de que forma que isso tem influência? Né? As crianças no Brasil, na Argentina, na Colômbia, né? No Paraguai, na Venezuela, no Uruguai, né? Elas vão na escola aprendendo que o centro do mundo, né? Isso de forma inconsciente, o centro do mundo é a Europa. Porque é a Europa que elas veem no centro do mundo desde criança nos mapas mundi. Então é importante que na nossa alfabetização cartográfica, né, as crianças lá, quando elas entram em contato com o mapa mundi a primeira vez, que elas vejam que o mapa mundi pode ser que a Europa no centro, mas a gente pode estar no centro do mapa mundi também. Né? Isso não é só na escola, né? Então você assiste um filme, né? Você assiste um filme infantil, é sempre aquela projeção de mapa mundi, que é a Europa no centro, que vai sendo projetada para a gente. Né? E aí a gente vai crescendo inconscientemente pensando que aquilo é uma verdade absoluta, né? E aquilo não é uma verdade absoluta, né? Lembrando a discussão que a gente fez na aula passada lá sobre as mídias e tal. Ok? Então, puxando essa discussão para o caso, né, da globalização, né, então a gente teria, né, como primeira globalização, né, a primeira globalização foi feita pelo colonialismo e se caracteriza pela ocupação territorial, que é essa primeira globalização que dá origem ao modelo de mapa mundi que a gente utiliza até hoje, né? Tendo como um objetivo. Qual o objetivo principal? Colonizar, né, novos territórios, né, dominar novos territórios, isso a partir da perspectiva de mundo do europeu da época. Né? Não estou dizendo que ainda mantém essa perspectiva hoje, apesar de ainda serem países imperialistas. Né? A segunda globalização ela começou no final do século XX, e aí ela é marcada pela fragmentação dos territórios. Né? O que está se fazendo a discussão aqui, nessa discussão do Milton Santos? Né? Você abandona aquele modelo de globalização, né, que tem início lá com o colonialismo, e você passa a ter novas formas de globalização. Por exemplo, né, as empresas multinacionais. Né? Elas têm lá sua sede no país de origem, mas elas têm sua produção espalhadas pelo mundo. Então vocês pegam aí, por exemplo, nas brigas, né, da geopolítica internacional frente à pandemia do Covid-19, que acompanhou os jornais essa semana que passou, existe uma briga, por exemplo, na aquisição de equipamentos. Né? Então, na semana que passou, o governo francês acusou o governo norte-americano de ter comprado os equipamentos de EPI, né, que a França havia comprado na China, tinha comprado na pista do aeroporto, foi lá, né, e comprou esses equipamentos que estavam entrando no avião para ir para a França, comprou, né, de forma não legal. E esses equipamentos entraram no avião, e em vez de o avião ir para a França, o avião foi para os Estados Unidos. Né? A mesma acusação na reportagem, né, acusa que dentro da própria Europa, os países, né, um avião pousou lá no país, não lembro qual é o país, que fala na reportagem, para depois fazer a escala para outro país, e quando ele entrou no território, que os caras viram que aquele avião estava cheio de equipamentos para o coronavírus, o avião foi interditado e foi proibido de decolar.
por causa das leis nacionais que foram feitas em proibição de exportação de equipamentos médicos em virtude da pandemia. Então, para vocês percebam, né, lá no centro do sistema está uma briga aí gigantesca. Né? No caso do Brasil, né, a gente acaba sendo mais atingido ainda. Né? O governo da Bahia, por exemplo, comprou equipamentos que também não vieram para o Brasil e foram parar nos Estados Unidos. Então a confusão está bem grande. O que isso tem a ver com isso aqui que eu estou dizendo para vocês? Esses produtos, né, eles são fabricados hoje, boa parte deles na China. Né? Essa é uma das empresas envolvidas, eu não vou dizer o nome da empresa aqui, mas é uma empresa americana que produz esses equipamentos. Ela é uma empresa americana, então olha a fragmentação do território, e ela produz dentro do território chinês, ela não produz nos Estados Unidos. A produção está dentro da China, o desenvolvimento provavelmente possa até estar dentro dos Estados Unidos, mas a produção, né, está dentro da China, como está dentro do Brasil. Então essa discussão que ele chama atenção, existe isso para as coisas, mas, por exemplo, não existe isso para as pessoas, né? Então se você tentar entrar no território de alguns países desenvolvidos como os Estados Unidos, você vai ter uma série de burocracias, né? Até também frente aí à pandemia, né, houve uma situação bem inusitada, né, nas últimas semanas, né? A gente diz assim, o mundo dá voltas, né? O México estava proibindo a entrada dos americanos no México, né? Lembrando que o México é a principal porta de entrada territorial para dentro dos Estados Unidos dos cidadãos da América Latina, né? E devido ao estouro da pandemia nos Estados Unidos, o governo mexicano fechou a fronteira com os Estados Unidos e estava proibindo, né, vários americanos tentando entrar para dentro do México e proibindo a entrada dessas pessoas dentro do território mexicano. O mundo dá voltas, né? Vamos lá, né? Aprendendo aí com a pandemia. Então existem, né, 3 mundos, né, dentro do que seria, né, um mundo só, né? Isso na visão do Milton, né? O primeiro mundo, né, seria um mundo como nós fazem vê-lo, a globalização como fábula. Então esse primeiro mundo, né, entre essa discussão da cartografia que a gente estava falando, então nos apresentam que o mundo é assim. A Europa está no centro do mundo. Esse é o mundo que nos apresentam, né? Isso é uma fábula, isso não é verdade, né? Mas ele foi nos apresentado assim. Né? A gente teria um segundo mundo, né, que seria o mundo tal como ele é, a globalização como perversidade, né? A globalização ela não é uma coisa bonita como nos apresentam, né? Quando eu lembro ainda até hoje, né? Final da década de 80, década de 90, né, se passava na mídia a globalização como sendo uma coisa maravilhosa. Olha, o mundo agora é um mundo global, né, as distâncias diminuíram, os espaços são menores pela velocidade do transporte, o mundo está todo conectado, né? Realmente, né, isso tem um fundo de verdade, né? Vejam que na atual pandemia do Covid-19, a gente viu que o mundo realmente está todo conectado, né? Vocês perceberam uma coisa da globalização, né, como perversidade na situação que a gente está vivendo? Né? Até fazia uma brincadeira aqui em casa esses dias, né? Tipo assim, você quer ter uma certeza que você é pobre, você não conhece ninguém que foi infectado pelo Covid-19. Se você conhece pessoas que foram infectadas pelo Covid-19, significa que você está em contato com classes mais altas. Isso foi o início da pandemia, né? Quem se infectou primeiro, né? Classe média alta é quem viaja no mundo, né? Então nós temos aí o primeiro-ministro da Inglaterra está infectado, né, com Covid, né? Ministros do governo brasileiro se infectaram com Covid. Por quê? Porque ela é uma doença que se transmitiu, né, através desse mundo globalizado, que está todo conectado, as pessoas estão o tempo todo para um lado e para o outro. Mas por que ele é perversidade? Né? Esse fluxo ele ocorre para todas as pessoas? Não ocorre para todas as pessoas. As áreas mais empobrecidas do mundo agora que estão sendo contaminadas com o Covid, porque elas não têm acesso a esse mundo globalizado. Elas têm um acesso muito mais demorado. Né? Então a discussão está nesse sentido. Né? Essa globalização é uma farsa. Ela é global para algumas coisas, mas ela não é global, por exemplo, no acesso
aos bens de consumo. Né? Então, o cara tem, né? A globalização chega na casa de um cidadão da favela através de um smartphone que é produzido em Taiwan, que é produzido na China, com tecnologia que rodou o mundo todo, dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil. Mas ele consegue estar nesses lugares? Não, ele não consegue estar nesses lugares. Até aqui na quarentena, né? Um dos poucos filmes que eu vi um filme esses dias que é... esqueci o nome do filme, mas é um cidadão americano que ele é negro e ele resolve ser mestre sommelier, né, degustador de vinhos, né? E o filme faz uma crítica, por exemplo, a esse mundo do vinho, que é um mundo elitizado, né? Daí numa cena específica lá do filme, né? Todo filme americano tem uma história de amor, né? Na história de amor do filme, a namorada negra do ator negro pergunta para ele, né? Por que ele gosta do vinho, né? Daí ele disse, não, porque eu tive uma infância pobre e eu não podia viajar, né? Eu não podia conhecer os lugares, né? E o vinho, ao beber um vinho francês, eu me reportava à França. Ao beber um vinho da África do Sul, eu me reporto à África do Sul. Então é uma forma que eu encontrei de viajar pelo mundo, né? Olha só que coisa maluca, né? Mas um pouco nesse sentido, né? Então a discussão, para não me prolongar muito aqui, a globalização enquanto perversidade, no sentido em que ela não é igualitária para todo mundo e ela gera uma série de distorções no mundo. Então ela é fictícia, né? Ela não é igual, o mundo não é global, é isso que o Milton está dizendo, né? Ele é global para as coisas, mas ele não é global para as pessoas e para o acesso das coisas, né? E aí o que ele propõe como seria, né, a possibilidade de um terceiro mundo, né? Um mundo como ele pode ser, uma outra globalização, que seria um mundo mais igualitário, né? Um mundo onde as pessoas tivessem mais igualdade, né? E aí fica a reflexão, né? Será que isso que a gente está vivendo não traz a gente a repensar isso? A repensar o modelo de mundo que a gente tem? Né? Então fica a reflexão, né? Isso é para vocês pensarem, né? Se a gente não aprender nada com tudo que está acontecendo, significa que o Covid foi em vão, né? E no meu modo de ver, ele não está sendo em vão, né? Ele está tentando dizer uma coisa, né? Então a gente vê os países desenvolvidos brigando por equipamentos de EPI, né? Eu fico imaginando os países africanos, os países pobres da América Latina, né? Nosso próprio país, né? A gente vê uma pandemia que gerou todo esse frisoê no mundo, porque ela não começou nos pobres, ela começou a contaminação a nível mundial pelas classes altas, pela classe média alta e pelos ricos, ela não começou entre os pobres, né? Então comecem a fazer as reflexões. Será que a gente não precisa rever, né? Nós estamos em quarentena, né? Estão querendo se afrouxar a quarentena, né? O mundo mostra que onde se afrouxou a quarentena houve um aumento dos contágios. Espero que isso não aconteça no Brasil, mas se isso acontecer vai demonstrar que foi um erro, né? Por que quer se tirar a gente da quarentena? Em virtude do lucro, de gerar dinheiro, né? Mas existem as pessoas pobres que precisam trabalhar, sim, né? E essas pessoas elas têm que ser atendidas pelo Estado, né? Com políticas de Estado. Por isso que o Estado forte é extremamente importante, como está acontecendo em vários dos países desenvolvidos, que erraram ao liberar a quarentena e aí criaram políticas de manter as pessoas em casa, e obviamente para as pessoas ficarem em casa, sobretudo as pessoas mais pobres, elas precisam ter uma renda, né? Senão elas não vão ficar em casa porque elas precisam sobreviver, né? Mas fica essa reflexão, tá bom? Então uma curiosidade aqui, né? Aqui eu vou passar botar aqui uma imagem de um vídeo. Vocês percebam que a projeção cartográfica do mundo aqui ela está de cabeça para baixo, né? Será que ela está de cabeça para baixo? Essa é a grande pergunta, né? O mundo ele é projetado de uma forma, isso que eu vim falando desde o início da aula repetitivamente, com aquela projeção de visão da Europa no centro do mundo, do norte em cima, o sul embaixo. Por quê? Porque ele é uma projeção num plano. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. No globo, o planeta, existe parte de cima e existe parte de baixo? Esse é o primeiro conceito que vocês têm que entender, é que o planeta não tem parte de cima, parte de baixo. O planeta, ele é visto da onde? Ele é visto do universo. E do universo
você pode olhar o planeta do ponto que você está. E aí isso pode colocar qualquer parte do planeta no centro ou na posição na posição do lado ou na posição de cima. Eu vou projetar um videozinho aqui rapidamente para vocês poderem entender, e aí eu vou explicando aqui, né? Que tem gente que pega isso daqui fácil, tem gente que dá uma confusão bem grande nisso aqui, tá? Enquanto eu vou falando aqui, ó, vai passando aí essa projeção aí do mapa mundi, né? Então o planeta é redondo, ele está solto no espaço, não percebam na imagem, a gente está solto no espaço, né? Esse objeto esférico, na forma que o vídeo está mostrando, ele mostra na perspectiva que a gente está acostumado a ver, mas se eu inverter o globo, por exemplo, nessa posição, eu vou inverter o que está no centro, o que está em cima e o que está embaixo. Vocês conseguem entender? Então, tem muita gente que chama a atenção para essa discussão, né? Essa forma de ver o planeta, como está aparecendo agora, ela é uma forma de a gente projetar e que a gente está habituado a ver. Mas se eu inverter ela nessa posição, não está errado. Se eu botar ela de cabeça para baixo, que não é cabeça para baixo, né? Mas da forma que a gente está acostumado a ver, parece que está de cabeça para baixo, também não está errado. Então a forma de projetar o planeta é uma decisão ideológica, né? E não necessariamente, aqui nesse caso, uma ideologia de dominação. Tem gente que faz essa discussão, né? Por que o norte está em cima? Porque o norte são os países desenvolvidos, então dá uma sensação de superioridade, né? Existe essa discussão, né? Na verdade, o norte está em cima porque a primeira projeção é a projeção dos europeus que se colocaram em cima. Ok? Mas percebam que, por exemplo, o Mercator poderia ter feito o mapa de forma invertido, né? Que estaria correto de qualquer jeito, tá? Então eu vou puxar E se a gente descobrisse que, na verdade, a Terra realmente pode ser plana? Que a gente está realmente sendo enganado, que é uma conspiração. Para vocês poderem a gente dar continuidade aqui e já estamos caminhando para finalizar a aula. Tá? Espero que tenha ficado claro. Se alguém ficou com alguma confusão em relação a isso, manda mensagem para mim lá em Office e a gente bate um papo aí sobre, tá? Aqui é uma outra brincadeira com a situação, né? Então as projeções cartográficas, elas têm uma série de pré-requisitos que eu vou passar na próxima aula para vocês para ser considerado mapa. Isso que eu estou apresentando para vocês aqui não é um mapa, é uma imagem brincando com o mapa, né? Por que isso não é um mapa? Isso não tem escala, né? Por exemplo, né? Não tem orientação para onde é que está o norte, para onde é que está o sul, então tem alguns elementos que se precisaria para poder ser um mapa que não tem. Mas ela é uma brincadeira que tem aí na internet, né? Que o mundo é aquilo a partir do olhar, né, de cada lugar do mundo. Então aqui é uma brincadeira do que seria um mundo na visão do cidadão norte-americano, né? Então no nosso caso, nosso país aqui junto com a América Latina, né, junto com a América do Sul, né, desculpa, café, sexo, drogas, né, a América Central aqui, né, os latinos, né, os canadenses, né, seriam os puxa-sacos. No caso da Rússia, né, bêbados, derrotados, né, no caso da China, né, fábrica da Microsoft, fábrica da Nike, né, o Japão, área radioativa, né, retomando lá a Segunda Guerra Mundial, né, não vem aqui, né, que no caso é o Vietnã, né, os americanos perderam a guerra para o Vietnã, então não vão lá, né, a Austrália, uma extensão, né, do Havaí, né, a Ilha Grande, né, a África sendo completamente desconsiderada, né, área vazia, né, tirando a África do Sul, que é a maior jazida de diamante do mundo, né, e a Europa, né, vinho, perfume, espaguete, né, diversão, né, Groenlândia gelo e o Reino Unido como sendo o Estado 52 dos Estados Unidos, né, é uma brincadeira, né, que tem por trás dela muita ideologia, né, então percebam toda essa questão aqui por trás da discussão. Né? Então, galera, é isso, né, para a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, me mandem em Office, né? Eu fiz a consulta lá nos grupos de WhatsApp, a galera optou
pelas aulas de YouTube, né? A galera que preferiu webconferência, né? Se vocês ficarem com dúvidas e quiserem, a gente marca um horário também, né? E eu faço uma webconferência para a gente bater um papo, né? E tirar as dúvidas daqueles que tiverem dúvidas aqui sobre a aula, ok? Então é isso, fiquem bem e até semana que vem. Um abraço.